Oi, gente, tudo bem? Bom, nosso tema hoje, então, é o sistema respiratório, né? Tema lá de Biologia 1, do livro 5. A gente já viu o sistema cardiovascular, a gente já viu o sistema digestório, então a gente vai ver hoje o sistema respiratório. Primeira coisa, vamos sair da frente das palavras, né? Muito bem. Gente, aqui tá o objetivo, tá? Só pra avisar, tá bom? É porque, no caso... eu fiz esse slide antes, eu reformulei algumas coisas para o SAS, mas o esboço era do objetivo, eu não quis mudar, tá? Então, por isso que tá aqui, mas ignore. Bom, na maioria dos seres vivos, o oxigênio ele é necessário para a manutenção do metabolismo celular, inclusive para nós, certo? Então, a gente precisa do oxigênio para manter a produção de energia das células, enfim. Ele participa da última etapa da respiração aeróbica, processo que envolve um conjunto de reações químicas que aproveita a energia contida nas moléculas de glicose. Então, a gente já viu como é que acontece a respiração aeróbica. Lá na cadeia transportadora de elétrons, o aceptor final de elétrons é o oxigênio, tá? Ao final é produzido, então, gás carbônico e água, tá? De uma forma geral aí. Bom, então essa é a reação, né? Glicose mais oxigênio produz CO2 e água. Maravilha. O metabolismo energético dos organismos aeróbicos é o que explica, portanto, a existência de estruturas respiratórias, isto é, superfície nas quais podem ocorrer trocas gasosas, permitindo a retirada de oxigênio e saída do gás carbônico. Vamos lá. Cada organismo diferente vai ter um mecanismo para isso diferente. Então, no caso da minhoca, no caso do sapo, a troca do oxigênio pelo gás carbônico ele se dá através da pele, tá? Então, a troca ela é direta, uma respiração cutânea. Quando a gente olha no caso dos animais aquáticos, a maioria deles, e o caso de peixes não foge à regra, é uma respiração branquial. Então, é um tipo de estrutura, as brânquias, que é capaz de tirar o oxigênio diretamente da água. E no caso de mamíferos, né, aqui representando o hamster fofinho, a retirada do oxigênio ela acontece diretamente através dos pulmões, tá? E da superfície pulmonar, onde vai ocorrer a troca gasosa. Então, é exatamente essa superfície pulmonar, essa estrutura do sistema respiratório humano que nós vamos ver hoje, né? Humano da mesma forma que a maioria dos mamíferos também é do mesmo jeito, tá? Então, vamos lá. O que é o sistema respiratório? É o conjunto de órgãos, né? Então, lembrando lá, célula, conjunto de células tecido, conjunto de tecido órgão, conjunto de órgãos sistemas. Então, é o sistema que nós estamos vendo na hora. Hoje, agora, enfim. Então, o conjunto de órgãos que possibilita a troca gasosa do ser humano, tá? As vias aéreas conduzem o ar até os pulmões, aonde ocorrem as trocas gasosas. Então, qual é a estrutura das nossas vias aéreas? Vias aéreas superiores, representada aqui pela letra preta, e vias aéreas inferiores, representada pelo vermelho, tá? Então, as vias aéreas conduzem o ar até os pulmões e é nos pulmões que acontece a troca gasosa. Mais especificamente, nos alvéolos pulmonares, tá? Não é na superfície do pulmão, mas na estrutura que está dentro do pulmão. Lá, o oxigênio é repassado para a corrente sanguínea por onde ele é transportado. Então, o que nós temos? Fossas nasais, que entram faringe. Faringe é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório, né? Por isso que quando você tenta engolir e dar risada ao mesmo tempo, para dar risada você precisa que o ar saia, para engolir você precisa que a comida entre, então essa pobre dessa faringe, ela não sabe o que ela faz para controlar, e você sai arroz pelo nariz, tá? Então é basicamente por isso. Aí a gente tem a laringe, que é do sistema respiratório, a traqueia, brônquio e pulmão, tá? A gente vai ver cada uma dessas estruturas de forma separada, tá? Então o caminho que o ar faz dentro da sua cavidade nasal até os alvéolos fossas nasais ou boca, para quem respira pela boca. Respirar pela boca não é um negócio muito legal, já vou falar por quê. Faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares. A partir dos brônquios, a gente tem a entrada dentro do pulmão, tá? Então, a cavidade nasal, né? Nariz. A gente tem as conchas aqui, que vão produzir o muco, que vão direcionar o ar, tá? Tudo isso. Então, ele tem duas cavidades, nós temos, né, duas cavidades paralelas, um do lado e do outro, que é o final de tudo junto-se numa coisa só, tá? São separados, então, pelo septo nasal. Aqui o septo não tá sendo representado porque eu tô representando a parte interna de uma parte do nariz, né? O septo fica exatamente no meio.
Quando a gente tem, por exemplo, desvio de septo, é porque esse septo ele não é retinho, ele tem algumas, algumas coisinhas meio tortinhas. Possui cílios em toda a sua extensão, que serve para filtrar o ar, tá? E a função vai ser aquecer, umedecer e filtrar o ar. Por exemplo, hoje está muito frio. Então, o ar que eu estou respirando está a uma temperatura muito menor do que no meu corpo de forma interna, né? Então, eu tô a 36,5, devo estar... Tirando minha mão, que deve estar a menos 10, mas enfim, 36,5. O ar deve estar a 12. Então, pra quê? Pra que esse ar entre dentro do meu corpo e não resfrie ele, né? Eu preciso aquecer. Então, eu aqueço no nariz, tá? Umedece o ar, porque pra ter troca gasosa eu preciso de superfície úmida. Por isso que o sapo é molhado, porque ele troca oxigênio pela pele. E filtrar o ar com esses pelinhos que eu falei, tá? Outra função do nariz é a função do olfato, que está associado ao paladar, tá? O bulbo olfatório fica na parte de cima aqui do nariz, que tem comunicação direta com o cérebro, tá? Faringe é a camada, é o canal, né? Comum ao sistema respiratório digestório, conduz o ar, então, em direção à traqueia e à laringe, tá? Então, a gente tem a parte da nasofaringe, que é a porção da faringe voltada mais próximo do nariz, a orofaringe, que é a porção da faringe voltada mais para região da boca, tá? Bom, laringe, tubo sustentado por cartilagem, tá? A vista anterior e a vista endoscópica da laringe, ou seja, por dentro. O pomo de Adão em homens é a proeminência da laringe, tá? Que nós mulheres temos bem sutilzinho. Em seu início, por causa da testosterona, né? Então tem a ver com isso. Em seu início, então, ela apresenta a glote, que controla a entrada de ar por uma válvula chamada de epiglote, tá? A epiglote é esse mecanismo de controlar a passagem de ar, de comida, de ar, de comida, de ar, de comida, e às vezes, né, a gente resolve falar e, né, tossir e engolir ao mesmo tempo, e ela fica meio doidona, por isso que a gente engasga, porque aí vai comida pra onde não pode ir, né? Porque ela controla para ir pro sistema respiratório somente ar, né? Comida não é para descer, saliva não é para descer via aérea abaixo, tá? Porque, por exemplo, se você é um feijão, é uma matéria orgânica dentro de um ambiente úmido, você cresce um pé de feijão dentro do pulmão, então isso não pode acontecer, tá? Quando o alimento é engolido, ela fecha para evitar a entrada de alimento nas vias aéreas inferiores. Nela também encontram-se as pregas vocais, tá? Por onde, então, o ar passa, né? Então, para eu falar, eu inspiro e a hora que eu estou falando, eu estou jogando o ar para fora, tá? Então, o ar está passando de volta, passa nas pregas vocais e eu consigo falar, tá? Pregas vocais e língua, né? A gente consegue falar também por meio da movimentação da língua, tá? Bom, próximo órgão que a gente tem, então, é a traqueia. Continuação tubular das vias aéreas, ela é mais rígida, tá? Então não é só músculo, ela tem cartilagem. E essa cartilagem é o que permite, então, a passagem do ar. A cartilagem não, os anéis de cartilagem permite que esse tubo ele não se feche, tá? Então permite a estrutura do tubo. Ela tem mais ou menos 1,5 centímetros de diâmetro, né? Então ela não é muito grande, muito grossa. Afinal de contas é para passar só ar, tá? E 10 a 12 centímetros de comprimento, tá? Com anéis de cartilagem que a mantém sempre abertas em sua parte inferior e bifurca, originando os brônquios, tá? Então, a traqueia, ela tem uma porção e ela bifurca, ela divide em dois e gera os brônquios que vão adentrar os pulmões, o lobo direito e o lobo esquerdo pulmonar, tá? Os pulmões, gente, eles são bem altos, por isso que a gente tem a impressão que o pulmão, né, começa aqui, né? Então, parece que a traqueia seria pequena, né? Mas se a gente furar aqui, por exemplo, ó, você chega no pulmão, tá? O pulmão, ele ocupa a cavidade inteira, então a traqueia não precisa ser muito grande. Tanto a traqueia quanto os brônquios possuem epitélio e produzem muco que auxilia na retenção de partículas. Então, o que o seu nariz não conseguiu segurar lá em cima, eles tentam segurar aqui embaixo para não ir partículas de poeira para dentro dos pulmões, tá? Os pulmões são dois órgãos situados no interior da caixa torácica que se estende do diafragma até a clavícula, tá? Então, o diafragma tá mais ou menos aqui, logo abaixo, né, um pouco acima aqui das costelas, aqui no final do meio das costelas. E o seu pulmão vem até aqui em cima, tá? Então, ele é grande. E a gente tem o lobo direito, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. O pulmão direito tem 3 lobos e o esquerdo tem 2. Por que o esquerdo tem 2? Porque aqui é uma região onde eu tenho o coração, tá? O coração, ele fica inserido no lobo, numa parte do lobo
esquerdo dos pulmões, tá? Os pulmões são revestidos por uma membrana dupla chamada de pleura, tá? Então, a pleura recobre dos pulmões. E a troca gasosa acontece nos alvéolos, que acontece, então, dentro dos pulmões, e não na superfície externa, mas internamente aos pulmões. Cada bronquíolo em sua extremidade vai ter um saquinho, que a gente chama. São vários saquinhos, parecem aqueles cachinhos de uva, sabe? Cada raminho da uva termina em uma uvinha diferente, é mais ou menos assim, tá? Só pra vocês terem ideia de como funciona. E aí, aqui nos alvéolos, a gente tem, então, a hematose. O que é a hematose? É a troca de oxigênio por gás carbônico. Entra oxigênio via respiração e é liberado o gás carbônico para você jogar para fora, tá? O gás carbônico, gente, ele não pode ficar dentro da corrente sanguínea, tá? Ele precisa ser jogado para fora, tá? Porque ele deixa o sangue, ele gera uma acidez no sangue, então eu preciso jogar esse CO2 para fora. Por isso que você não pode prender a respiração. E quando você prende a respiração, você aumenta a acidez do sangue. Por isso que, involuntariamente, você tem que voltar a respirar, tá? E aí o oxigênio, então, ele é ligado à hemoglobina, aquele processo que a gente já conhece, já falamos a respeito do sangue, né? E isso aí é direcionado para o transporte geral depois das substâncias. Bom, transporte de oxigênio. Ao entrar nos capilares, o oxigênio se combina com a hemoglobina, formando, então, o que a gente chama de oxihemoglobina, tá? Então, a hemoglobina sozinha é hemoglobina. A hemoglobina com oxigênio, a gente chama ela de oxihemoglobina, que é a hemoglobina que vai transportar as hemácias, né? Vai transportar o oxigênio dos alvéolos, né? Ela tá dentro da hemácia, dos alvéolos em direção aos tecidos, tá? Dessa forma, a maior parte do oxigênio a ser transportado é ligado à hemoglobina, tá? Então, o transporte de oxigênio no nosso corpo é ligado à hemoglobina. Quando ele chega nos tecidos, o oxigênio é desligado e é enviado para a célula para a realização, então, da respiração celular que a gente já viu antes. Durante a respiração celular, as células produzem, então, CO2, né? Que é o produto da respiração celular. O CO2 ele pode ser transportado no plasma, dissolvido no plasma, cerca de 7%, ou via hemoglobina, formando a carbohemoglobina, tá? Não é carboxi. Carboxi é quando se liga ao monóxido de carbono. Aqui eu tô falando de CO2, não de CO, tá? Então, o CO2 se liga na hemoglobina, ou ele vai transportado no plasma. Ou, em 70% dos casos, ou seja, a maioria, ele reage formando, então, o que a gente chama de ácido carbônico, tá? Por isso que, se você ficar sem respirar, se prender a respiração, você para de colocar oxigênio, mas você continua eliminando o CO2. E aí, como é transportado na forma de ácido carbônico, ácido no sangue não é um negócio muito legal, por isso que você precisa voltar a respirar de novo, tá? E aí, a questão do envenenamento por monóxido de carbono que eu já tinha falado pra vocês. Então, quando a hemoglobina se liga ao CO, a ligação ela é semelhante ao oxigênio. Apesar da semelhança, a ligação do CO é 210 vezes mais forte do que o oxigênio. Ou seja, se você estiver num ambiente onde tenha monóxido de carbono e oxigênio, o seu corpo, né, a sua hemoglobina, ela vai preferir se ligar ao CO, porque ela tem mais afinidade por ele. Devido a isso, a ligação é mais estável, né? Se ela tem mais afinidade, a ligação é mais estável. E aí, quando a concentração de monóxido de carbono aumenta, 0,2% a quantidade de hemoglobina disponível para o oxigênio fica menor. E a morte é iminente, tá? Então, o que acontece é aquela história que eu falei pra vocês, né, do carro, né, quando você tá em uma garagem fechada, que o carro ligado produz monóxido de carbono, ele liga a hemoglobina e você pode morrer asfixiado pelo monóxido de carbono, tá? Por causa disso. Ou qualquer queimada que produza monóxido de carbono, tá? Bom, como é que funciona os movimentos respiratórios, tá? Então, a gente tem os pulmões, eles realizam um processo de inspiração e expiração. O que acontece é que o pulmão em si não se movimenta. Ele precisa dos músculos intercostais e precisam dos músculos do diafragma para fazer essa movimentação. Então, quando eu inspiro, eu contraio os músculos intercostais e o meu diafragma, né, abaixa um pouquinho para eu poder expandir o pulmão, tá? Quando eu expiro, os músculos intercostais relaxam, então a minha caixa torácica abaixa e o meu diafragma empurra esse ar para fora, tá? Então, é esse movimento que a gente faz. Só que aí, né, pra gente ter um movimento respiratório, a gente tem, então, a expansão do volume da caixa torácica, né? Então, essa caixa torácica fica maior, eu tenho queda da pressão interna, né? Porque eu aumento a região de volume, eu tenho queda da pressão interna, o ar é puxado para dentro, tá?
Quando eu expiro, eu tenho um relaxamento, eu aumento a pressão interna e aí esse ar é jogado para fora. Então, isso é um processo físico para que haja esse processo de inspiração e expiração. E aí, quem que faz o controle disso, tá? O sistema nervoso autônomo, ou seja, você não controla. Você consegue aumentar a sua frequência respiratória, reduzir ou segurar a respiração? Consegue. Você consegue respirar mais rápido ou mais devagar e também consegue prender a respiração. Porém, durante um determinado tempo, tá? Então, quem faz o controle da respiração é o bulbo, que é essa região aqui, tá? Do sistema nervoso central. E ele tem um centro inspiratório e um centro expiratório. É ele que manda os impulsos que partem, né, através da medula para os pulmões e fazem todo o processo de inspiração e expiração. Tudo bem, gente? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente tira na live. Faça os exercícios para a gente fazer a correção e a partir de agora, bons estudos.